aqui para todos os outros senadores que, como eles apreenderam o celular do Senado Federal, o equipamento do Senado Federal, o chip é do Senado Federal, o aparelho é do Senado Federal. Então aqui eu mando um recado para os meus colegas senadores que todos vocês estão sendo agora monitorados, investigados, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes teve tamanha audácia de invadir também o meu gabinete, que é inviolável, está na Constituição, e agora todos os senadores estão expostos, porque o celular é um celular de trabalho e ainda na minha área, que é a área de inteligência, e é uma clara retaliação pelo fato de eu ter convocado o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, vão medir forças? É você que quer medir forças comigo? Então você vai tomar isso como exemplo. Então, muito claro que desde quando eu comecei, lá em fevereiro, a falar que o ministro intercedeu nas investigações e ele teria que se declarar impedido tecnicamente, eu sabia. Tanto é que todas as vezes que eu fazia as minhas lives, eu dizia, olha, pode ter certeza que um dia ele vai mandar a Polícia Federal aqui. E de fato mandou, né? E hoje, no meu aniversário, ganhei de presente. E agora, o que deixa preocupado, assim eu aviso aos meus pares, senadores, a forma do tratamento do ministro Alexandre de Moraes, dando a entender que o senador da República é um criminoso. Para mim está muito clara a questão de ele ter vindo tentar pegar qualquer coisa para tentar ver se o que eu estou avisando para todo mundo, que eu tenho provas... Tão ameno assim, porque no Brasil não há discursos amenos desde que o Bolsonaro deixou a presidência, todos eles são pesados. Teve um vídeo, que também está circulando aí, da Luísa Trajano, da Magalu, novamente dando aula para o Roberto Campos Neto sobre juros, pedindo para o presidente do Banco Central baixar juros, e ele, num sistema meio constrangido, dizendo que o Banco Central adota cautela e tem precaução contra a inflação. Ninguém aguenta isso. Então eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juros. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Ainda vem efeito americana. A gente tem uma preocupação muito grande com a inflação, porque a inflação é um imposto muito perverso que afeta os brasileiros, que gera desigualdade e que retira o poder de... No Brasil agora, nós tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora nós temos 200 milhões de pessoas dando pitaco sobre juros. Luísa Trajano é a pitaqueira da vez. Ela, nesse vídeo, posa de um monte de coisa. Defensora das pequenas e médias empresas. Eu, por muito tempo, tive a oportunidade de ver de perto como é que se tratam as pequenas e médias empresas, empresas como a Magalu. Prazos espichados, condições contratuais adversas. Uma das coisas que a Magalu sempre diz, quem nós conseguimos quebrar hoje? Porque as condições sempre são ruins. Então, se ela não pode posar defensora das pequenas e médias empresas, porque a Magalu não ajuda esse tipo, ou esta camada das empresas. Ela fala sobre excesso de produto e botando a culpa nos juros para esta falta de demanda das famílias no comércio. E por isso, então, estaria um excesso de produtos. Ela não toca em nenhum momento sobre as questões relevantes que estão fazendo hoje o comércio varejista brasileiro como um todo sucumbir à falta de demanda. A primeira são expectativas. O governo Lula só produziu expectativas ruins em relação ao futuro da economia. Isso, obviamente, impacta a demanda, porque as famílias freiam o consumo. Sabe quantas vezes ela falou sobre isso? Nada. E a Luísa Trajano, que é uma petista de carteirinha, fez parte do conselhão da Dilma e agora faz parte do conselhão do Lula, né, se cala sobre os desvios macroeconômicos deste governo que ela defende e ela ajudou a eleger. Ela cita as americanas, e isso é um caso típico. O impacto da fraude das americanas nos mercados de crédito, nos juros ao varejo, foi horroroso, foi enorme. Você sabe qual é que foi a punição da fraude ocorrida nas americanas? Nenhum. Sabe por quê? Porque o dono das americanas tem influência política. O que também a Luísa Trajano ignorou? A inflação. Ela prejudica demais o varejo. Quando o Banco Central protege o Brasil do processo inflacionário, ele também protege o varejo, porque a inflação é pior para o varejo do que o próprio juro alto. Aliás, juro alto que a Magazine Luiza não se constrange em cobrar de seus clientes a uma taxa de juros anual de 30% ao ano. Ninguém ouve a Magalu dizendo o seguinte, nós vamos baixar os juros para os nossos clientes, para incentivar o consumo. 30% ao ano contra 13,75% da Selic. É muita hipocrisia. O que também a Luísa Trajano não faz? Pedir para o governo reduzir o gasto. Por quê? Porque se o governo gasta mais, os consumidores gastam menos. Não tem milagre. O que a Luísa Trajano não pediu? Redução de carga tributária. Porque quanto maior a carga tributária, menos sobra para o consumidor gastar com o consumo que lhe traz padrão de vida. Ou seja, nós temos novamente uma petista de carteirinha que fez o L sem vergonha nenhuma,
que ele ajudou a eleger esse governo, jogando e apontando os dedos para o Banco Central, sem falar os verdadeiros culpados da queda do consumo das famílias no varejo, que é o governo, que ela ajudou a eleger, que aumentou o gasto, vai aumentar a carga tributária e, por consequência, aumenta juros. Nós já falamos aqui, não tem como aumentar a dívida e reduzir o juro ao mesmo tempo. Então, dona Luísa Trajano, a senhora faça escolhas políticas melhores. As escolhas políticas que a senhora fez e a senhora incentivou os outros a fazer, produziu o caos que agora a senhora está reclamando. Agora ela diz que acendeu o sinal de alerta na Magalu porque ela não aguenta mais muito tempo. Parabéns, esse resultado a senhora ajudou a produzir. Faz o L, é um jargão que a senhora usou na campanha e agora a senhora paga o preço pelas suas escolhas erradas. Infelizmente, o Brasil paga junto. A República está precisando de uma reforma e de uma sacudida. Não se pode admitir deputado ou senador que não tenha decoro parlamentar. E uma ação desta natureza e com esta força de um ministro do Supremo Tribunal Federal, não é nem o plenário do Supremo Tribunal Federal, demonstra ou o Supremo está crescendo em cima do Congresso Nacional, ou então o Congresso Nacional está abrigando bandidos, está abrigando criminosos. Ao admitir uma ação assim, os deputados e senadores estão dizendo, olha, nós também temos bandidos aqui, temos pessoas que não seguem a lei. O Congresso Nacional tinha que barrar de alguma forma uma ação assim ou cassar o mandato dele. Não se pode admitir as duas coisas. Ou o senador ou o deputado tem ou não decoro parlamentar para continuar na casa, ou o Supremo não poderia fazer uma ação. Trata-se de outro poder, trata-se de uma defesa do poder. E a própria Constituição exige dos presidentes da Câmara e Senado que defendam a instituição, que defendam as suas prerrogativas. E é crime de responsabilidade não defender uma prerrogativa que é dada pela Constituição. Uma prerrogativa assim não é um direito individual, é um dever e uma defesa da coletividade e da instituição. Olha só, a gente aguardando o placar, essa que chega aí filmando é a assessora dele, aí ele bate palma, olha só ele batendo palma, por ter derrubado, olha só, e cumprimentando os petistas e tal, por eles ter derrubado as petições nossas convocando os ministros. Aí eu pergunto para vocês, gente, isso é posição de um senador da República que quando discursa, sobe no palco, fala que está brigando pelo Brasil, que quer o melhor pelo Brasil? Olha só essa cena, gente. Desculpa, mas é nojento ver isso. É nojento, é um tapa na cara da sociedade brasileira. É um deboche aos brasileiros. Sabe? É um deboche aos brasileiros. Ele cumprimentando todo mundo que votou aí para derrubada de todas as petições da oposição. Ou seja, nossa, olha só. Olha a cara, eu só de ver, eu tento me segurar. E de saber que eu tenho que ficar mais 4 anos olhando um hipócrita desse. É muita hipocrisia, gente. Viver nesse ambiente, vocês não fazem ideia desses tapinhas. Ele chegou a dar um tapinha nas costas do Cleitinho, né? Que é de direita, e o Cleitinho cagou para ele. O que é golpe de Estado? Ações deliberadas para se impedir o funcionamento dos 3 poderes da República. E o senhor acha que consegue fazer isso com estilingue e pedra? Eu também fiz um requerimento chamando o senhor para cá, fiz vários pronunciamentos que eu realmente fazia questão da vinda do senhor, porque nós aparamos as arestas que tem e traz a clareza, traz para cá uma alegria para essa casa, porque nós trazemos a transparência e principalmente esclarecer alguns fatos. Quanto tempo o senhor está na Polícia Militar? 30 anos e 5 meses. O senhor já teve a comando de alguma manifestação parecida? Já participei de dezenas de manifestações que tiveram confronto na esplanada. E quais eram as armas que esses manifestantes utilizavam? Pedras, estilingue, garrafa de água, aquelas pedrinhas lá da praça, o pessoal arranca aquilo ali para jogar na tropa. Não se faz golpe de Estado com estilingue. É brincadeira com a inteligência da população brasileira. Confesso a todos aqui, ao vivo e a cores, que para mim foi um imenso constrangimento nós vermos ontem em uma CPI que pretende esclarecer a verdade dos fatos, nós termos a aprovação do requerimento para ouvir
o depoimento de cerca de 30 pessoas, algumas delas nem tão centrais nesse episódio do dia 8 de janeiro, que o senhor G. Dias, o Gonçalves Dias, que era chefe do GSI, e não vá lá depor. Ele, inclusive, é uma figura das mais citadas nesse processo. Não é razoável que o ex-diretor da ABIN, essa figura que comandava a ABIN, lembrando que a ABIN produziu sobre o mesmo ato e sobre o mesmo comunicado que foi enviado no dia 6 de janeiro, 3 relatórios diferentes, e também não vá depor. O próprio ministro Flávio Dino, não é nenhum demérito para o ministro, inclusive eu fiz questão de dizer que, em respeito à sua condição de ministro, nós estávamos colocando ele na condição de convidado para que ele acertasse uma data e fosse também lá depor. Eu tenho certeza que o ministro Flávio Dino não tem interesse em não depor. Pelo contrário, tenho certeza que ele terá, até por ser um político experiente, mas o fato é que eu já decidi que, tantas vezes quanto esses requerimentos forem reapresentados, eu, como presidente, os colocarei na pauta para que eles possam, mais uma vez, serem apreciados pelo plenário. Eu espero que na próxima terça-feira a gente possa aprovar esses requerimentos e, de fato, dar o que você falou aí, uma balanceada nesses convocados, para que a gente não tenha apenas convocados que representam uma linha de pensamento, uma linha de narrativa, porque nós sabemos, é uma CPMI extremamente polarizada, com 2 narrativas diferentes. Existem aqueles que defendem que ali foi uma tentativa de se praticar um golpe de Estado. Existem outros que dizem que não, que aquilo tudo foi uma grande armação.